Você vai ver agora a segunda reportagem da série especial em homenagem a São Luís. Praia Grande, centro histórico de São Luís, berço do desenvolvimento da capital. Lugar de personagens implacáveis que levaram a cidade para o centro do país. Ana Joaquina Jansen Pereira é uma delas. Neta de comerciante holandês, amante de um coronel rico, casado e mãe solteira. Tudo seria mais um caso para fuxicos na cidade, não fosse ela a rainha do Maranhão. Uma mulher com tino comercial notável e de causar inveja, multiplicou fortuna. Firmou-se como uma das maiores produtoras de algodão e cana-de-açúcar do Império, além de possuir o maior contingente de negros do estado. Parece lenda, ficção de escritor, mas Dona Ana existiu e aterrorizou muita gente com sua implacável autoridade de latifundiária. Foi de pessoas como essa que São Luís fez nome no período colonial brasileiro. Na segunda metade do século XVIII, os Estados Unidos interromperam sua produção de algodão e abriram espaço para que o Maranhão passasse a fornecer a matéria-prima demandada pela Inglaterra. O historiador Marcos Saldanha explica que São Luís, assim como o Maranhão, entraram para o cenário do capitalismo mundial por volta da segunda metade do século XVIII. A cidade de São Luís, desde a sua fundação, ela passa por processos econômicos distintos. Em 1612, no século XVII, quando ela é fundada pelos franceses, depois retomada 3 anos depois pelos portugueses, a gente tem uma economia muito pobre, uma economia basicamente de subsistência. O que era produzido, muito pouco era exportado para Portugal, como era o modelo que prevalecia no restante do país. Depois isso muda a partir do Marquês de Pombal. Então só a partir do século XVIII, 1750, que esse cenário começa a mudar um pouquinho. Aí ele vai estabelecer uma economia muito mais organizada que vai entrar no cenário capitalista. Em 1755 é fundada a Companhia Geral do Comércio do Grão-Pará e o Porto de São Luís ganha enorme movimento de chegada e saída de produtos. Nesse mesmo período, foi construída a Praça do Comércio, na Praia Grande, que se tornou centro da ebulição econômica e cultural de São Luís. Mas essa ascensão duraria pouco. A grande produção do algodão que fez de São Luís a terceira cidade mais populosa do país, ficando atrás apenas do Rio de Janeiro e Salvador, entrou em decadência no fim do século XIX, com a recuperação da produção norte-americana e a abolição da escravatura. Foi aí que espaços como este começaram a entrar em ruínas, assim como está hoje. A fábrica fazia parte do polo industrial da capital, assim como a fábrica Santa Amélia, que hoje está sendo restaurada. Mas o desenvolvimento maranhense parou com o que pode ser chamado de estacionamento da economia da capital. Este economista fala de uma cidade de contrastes. É o quarto maior PIB das capitais do Nordeste. Entre os anos de 2003 e 2010, foi a que mais cresceu em termos de economia. São Luís é responsável por 36% do PIB do Maranhão. Mas, apesar da história rica, a cidade ainda não conseguiu despontar como um dos importantes polos brasileiros. Possui o 25º PIB entre as capitais e tem a 4ª maior taxa de desemprego do Nordeste. Hoje São Luís se destaca muito mais no setor de serviços porque responde por 77% do PIB, o setor de serviços, apesar de, décadas passadas, se entender São Luís como uma cidade industrial. Essa cidade industrial de São Luís não aconteceu na pujança que se esperava, não aconteceu com os indicadores que se esperavam. Sobraram alguns grandes projetos industriais, vindos da década de 70. Vivemos alguns
reflexos de surtos econômicos, de ciclos econômicos. A gente teve a fase da indústria do óleo, baseada na questão extrativa do babaçu. Nós tivemos ainda reflexo da indústria algodoeira, ainda reflexo na agricultura, da risicultura, mas isso não se transformou em um ganho, ou seja, em uma riqueza perene, foram ciclos. Uma cidade que cresceu desordenadamente, desenvolvimento que não representou ganhos significativos para a população. São Luís acumula problemas de infraestrutura, mobilidade urbana, sem contar com os índices negativos de saúde e educação, por exemplo. O sociólogo Ricardo Almeida aponta como frustrante essa falta de compromisso com o crescimento social da cidade. Gestores que, ao longo de décadas, esqueceram que a capital precisava ir além do que poucos conseguiram enxergar. Pois eu acho que a cidade consegue conviver com dois modos, com dois tipos de vida. Um estilo de vida moderno, conciliado com um estilo de vida tradicional. É uma cidade que tem feições urbanas, mas também tem alguma feição rural. E esta feição rural perde cada vez mais espaço para o urbano desordenado que se sobrepõe sobre os territórios do interior da ilha. Só fica a esperança desse imenso potencial ser reconhecido. É preciso que a gente sonhe muito mais. É preciso que a gente busque, evidentemente, evoluir para uma sociedade de sonhos ilimitados, para que casa, carro seja apenas um estágio de sua vida. Eu quero muito mais do que isso. É preciso ver muito mais do que isso. Falar de aniversário de São Luís, afinal são 402 anos, muita história para contar e muita reclamação também a fazer. O Maranhão Acontece vai mostrar, a partir de agora, uma série especial sobre o aniversário de São Luís. O desenvolvimento da economia maranhense, as grandes obras da capital, o acervo cultural e arquitetônico da Quarto Centenário. E hoje a gente começa pelo turismo, um setor importante da nossa capital. A reportagem de Raíssa Alves, imagens de Luiz Carlos e a produção de Márcia Carvalho e Daniela Bandeira. No mapa, uma ilha, a ilha de Upaon-Açu. Do alto, o mar que cerca essa terra de mistérios. Mas é em terra firme que essas belezas se potencializam. A cada passo, a cada janela aberta, a cada novo despertar. São Luís, a capital do Maranhão, possui inúmeras particularidades. Um sonho que começou com os franceses, que desembarcaram por aqui depois de muito tempo de viagem. Uma cidade cheia de encantos, belezas, que atraem os gostos mais exigentes e os mais simples também. Uma cidade com espaço para todo mundo que quer conhecer uma verdadeira Ilha do Amor. O que os franceses vislumbraram há 402 anos é motivo de esperança para muita gente que acredita no potencial da cidade. O turismo é hoje um dos setores mais promissores de São Luís. Rafael acabou de abrir as portas da mais nova pousada à beira-mar da cidade. O negócio está no começo, mas o empresário vê com otimismo as chances da capital despontar no cenário nacional em relação ao setor. Por aqui, o espaço valoriza as peculiaridades da cultura maranhense e todos os encantos de São Luís. Os azulejos dos casarões coloniais, as praias, a natureza. O fato de morarmos numa ilha, estamos nessa ilha tropical brasileira, já repetindo o que eu já disse, já mostra um pouco que São Luís é muito mais do que a gente já está conhecido, do que já está estabelecido, que é o centro histórico e as praias, né? Claro, temos aqui o problema da poluição de algumas praias da capital, mas São Luís não se resume só às praias do tecido urbano, as mais próximas do centro. Nós temos uma infinidade de praias em toda a ilha, muitas delas não poluídas e algumas delas, inclusive, não conhecidas. Mas a orla de São Luís, há tempos, não atrai tantos banhistas assim.
A poluição das praias afastou ludovicenses e visitantes desse imenso cartão postal. O último relatório da Secretaria Estadual de Meio Ambiente aponta que 3 praias continuam impróprias para o banho. Além delas, as fozes de 5 rios estão interditadas. Prejuízo para todo o setor hoteleiro, que amarga um ano de baixa ocupação. Qual é a realidade para o setor hoteleiro aqui na capital? Olha, realmente particularidade não falta para a capital do Maranhão, né? São Luís tem, de fato, o maior acervo, né, de azulejos da América Latina. É uma cidade muito bela, muito bonita, tombada como patrimônio histórico, né, aferido pela ONU. E nós temos uma hotelaria aqui realmente boa. Nós temos os hotéis, o imobiliário, são equipamentos novos, são conceitos. É uma hotelaria moderna, né? E temos hoje mais de 11 mil leitos. Então nós tivemos nos últimos 2 anos uma dificuldade na ocupação. Nós trabalhamos com 2 segmentos, 2 nichos, que é negócio e lazer. Então o lazer nesses últimos 2 anos não foi a melhor ocupação. Mas e o que os turistas vão encontrar? História viva de uma cidade com um passado glorioso. A história de São Luís está eternizada como em poucas cidades no mundo. Temos o privilégio de ter um acervo arquitetônico cultural único, singular. Está aqui, ao alcance de todos, na cidade que é patrimônio cultural da humanidade. É a única cidade do país fundada por franceses. Tem a maior coleção de azulejos portugueses da América Latina e, apesar de pertencer ao Nordeste, fica juntinho da Amazônia. A área de casarões históricos de São Luís ocupa 250 hectares e envolve 3.500 construções. A festa do Bumba Meu Boi, uma tradição que se mantém desde o século XVIII, arrasta maranhenses e visitantes por todos os cantos de São Luís, nos meses de junho e julho. Longe de ser uma festa criada para turistas, os bois se espalham nas periferias e no centro. Na parte nova ou antiga da cidade, grupos de todo o estado se reúnem em diversos arraiais para brincar até a madrugada. O enredo da festa do Bumba Meu Boi resgata uma história típica das relações sociais e econômicas da região durante o período colonial, marcadas pela monocultura, criação extensiva de gado e escravidão. Mas contar essa história para o máximo de pessoas possível é o grande desafio. A Prefeitura está investindo em qualificação de mão de obra. Ainda faltam profissionais preparados para receber essa gente interessada em realizar essa experiência. Nós estamos desenvolvendo várias capacitações. Nós temos hoje, em média, mais de 1.200 pessoas qualificadas só no ano de 2014. Esse número já superou a qualificação do ano de 2013. Essas qualificações são focadas para os profissionais que trabalham na área de turismo, né? São pessoas da área de base, de atendimento, seja ele o auxiliar de garçom, seja camareiro, recepcionista, organizador de evento, enfim, todas as empresas ligadas direto ou indiretamente com a atividade turística, elas podem usufruir dos cursos, das capacitações que a Secretaria vem desenvolvendo ao longo dessa gestão. São 402 anos, mas o melhor disso está só começando. E hoje vamos mostrar a última reportagem da série especial em comemoração aos 402 anos de São Luís. E nós não poderíamos deixar de falar de quem conseguiu expressar em palavras as belezas da ilha, os poetas que influenciaram épocas e eternizaram o amor por São Luís em páginas. Podemos dizer que a capital maranhense é um exemplo de cultura para todo o país, porque foi aqui que nasceu até o gosto pela música clássica. Veja na reportagem de Raíssa Alves e a produção de Márcia Carvalho e Daniela Bandeira. Se o Maranhão é berço de heróis, São Luís é dos poetas. Na minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá.
Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. O grande escritor Gonçalves Dias está eternizado. Os versos que ele escreveu fazem parte da vida, do imaginário e da história de São Luís. Não permita, Deus, que eu morra sem que eu volte para lá, sem que desfrute os primores que eu não encontro por cá, sem que ainda aviste as palmeiras onde canta o sabiá. Ele é apenas um dos diversos nomes da literatura da cidade que ficou conhecida como Atenas brasileira. São Luís experimentou uma ascensão comercial que acabou refletindo na instrução do povo que aqui morava. Grandes fortunas apareceram. Foi a primeira cidade do país a receber uma companhia italiana de ópera e uma das primeiras a ter ruas bem calçadas e iluminadas. Os navios traziam toda semana as últimas novidades da literatura francesa e as famílias ricas mandavam seus filhos estudar na Europa. O título vem desse período em que um grande número de escritores nativos ou que viviam na cidade exerceram papel importante na criação dos movimentos literários e que continua até hoje. É assim quando esse grupo de poetas se reúne. Eu rasgou o verbo e danou-se a verbalizar. Abra a porteira do mundo que eu quero me libertar. E hoje eu estou faminto, pois essa fome que sinto parece nunca passar. Dentro de mim mora um anjo que me sufoca de amor, montado sobre um cavalo que ele sangra de espora. Ele é meu lado de dentro, eu sou o seu lado de fora. Do emprego prometido, da pressão vinda do lar. A esposa aos meus ouvidos, bem te vi é teu amigo. Eles continuam elevando o nome da cidade através do dom da escrita. A cidade, para quem nasceu nela e vive nela, é sempre uma fonte de inspiração, como Itabira foi para Drummond, como a própria São Luís foi para Ferreira Goulart, foi para José Chagas, como outras cidades do Rio de Janeiro foi inspiração para outros poetas brasileiros. Então a cidade continua, a cidade que a gente vive, uma cidade que precisa ser melhor tratada pelo poder público. No recital de poetas, eles mantêm uma tradição viva, clima que fascina até mesmo gente que respira literatura como este português. São Luís é uma cidade fascinante, é uma cidade com uma tensão interna muito grande, é uma cidade bela, muito bela, que está muito degradada. E há uma tensão permanente entre a forma e o conteúdo, entre a beleza do conteúdo. Assim como Gonçalves Dias, esse berço de poetas continua distribuindo grandes talentos para o Brasil e para o mundo. E é essa cidade de 402 anos a inspiração. É assim, a gente tem arquitetura, a gente tem mar, a gente tem a tradição, a gente tem um ambiente, né, que acho que ajuda assim, a esse gosto pela literatura. Embora isso não seja determinante, mas que ajuda. A elevar sempre o nome da nossa cidade, São Luís, é um patrimônio da humanidade para frente. Com a literatura de cordel, aí é que a gente tem vários temas para a gente fazer.